Amigas e amigos, admirável a decisão da presidenta Dilma Rousseff de enfrentar o covil dos golpistas. Essa decisão de ir lá no Senado fazer a sua defesa, enfrentar ali aquele discurso rebaixado, né, aquele comportamento rebaixado, né, de rebaixamento moral, político, ideológico. Gente aí como Magno Malta, Aloysio Nunes, Ronaldo Caiado, né, e outros tantos que têm aí esse mesmo comportamento, esse mesmo nível rebaixado de comportamento moral, político, ideológico. O mesmo comportamento que tem aí o entorno desse covil, né, dos colunistas, editorialistas, comentaristas aí da mídia, né, que atuam como verdadeiros cachorros loucos, né, espumando e rangendo os dentes para a presidenta Dilma Rousseff. Essa turma do Grupo o Globo, por exemplo, é uma coisa impressionante, é difícil a gente escolher quem é o pior. Então a decisão da presidenta Dilma de enfrentar esse covil só revela a fibra, o caráter, né, a determinação dessa mulher, uma mulher que enfrentou a ditadura, que enfrentou a prisão, né, que enfrentou as torturas cruéis e insanas dos latrocidas do regime de 1964. Então, portanto, isso comprova que essa mulher realmente é uma mulher de caráter, de fibra e determinada. E ela vai lá enfrentar exatamente aquela questão que o Rui Barbosa dizia, quer dizer, o triunfo das nulidades, né? De tanto ver triunfar as nulidades, né? A gente sente vergonha de ser honesto, sente vergonha da honra, né? Aquele discurso famoso do Rui Barbosa, e a presidenta Dilma lá vai enfrentar exatamente esse tipo de gente, de nulidades, né? Quer dizer, também naquela máxima do Rui Barbosa, de que onde as leis deixam de prevalecer, né, prevalece a força, que ele dizia a majestade da Constituição. A Constituição deveria ser a majestade, né, o respeito às leis, deveria proteger a República, o país, o povo, de comportamentos como esse dessas nulidades golpistas que a gente está vendo aí, que a gente viu também ao longo da história republicana, em vários episódios, o mesmo figurino, o mesmo molde, como a gente viu em 1964, a mídia, o STF, o judiciário, e outros exemplos, né, outras tentativas de golpe contra o Juscelino, né, aquele processo todo que levou o Getúlio ao suicídio, e outros aí tantos que, se a gente for contar aqui, demandaria muito tempo. Tudo isso, e esse golpe agora tem uma outra característica importante, que ele acontece no contexto de uma grave crise do capitalismo internacional, né, muito semelhante com a crise aí desencadeada em 1929. E a gente não pode esquecer, e devemos registrar sempre, que os dados negativos da economia têm muito a ver com a marcha do golpe, desde que ela começou lá em 2013. A gente viu agora, por exemplo, a divulgação do desemprego, agora recente, que mostra aí a aceleração do desemprego. E a mídia apresenta isso de maneira asséptica, como se a marcha golpista não tivesse nada a ver com isso. Porque exatamente faz parte, o golpe é o golpe do capital, do mundo financeiro. Então esse negócio de emprego para eles, de direitos trabalhistas, aposentadoria, essas coisas está fora, né? Está fora. Não tem a menor possibilidade de que isso seja contemplado no projeto deles. A gente vê, por exemplo, aí essa denúncia dos sindicalistas do setor petroleiro, né, que diz que a Lava Jato já desempregou em torno de 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, a Operação Lava Jato serve para isso, entre outras coisas que a gente sabe muito bem, que também já comentei várias vezes aqui. Então, a prevalência da força é a única coisa que eles têm para apresentar para a sociedade. Aí ficam, no caso, ainda é a força da mentira, né, da repetição constante, né, da mentira, tentando transformá-la em verdade, a força de repetição. Aí a lógica do marqueteiro nazista, o Goebbels. O Moro, por exemplo, vem se comportando assim. Agora ele apronta mais uma, que é essa afirmação dele aí, que já virou manchetes, mais uma alegoria na mão da mídia, da direita, de toda essa turma aí do golpe, né, que é essa implicância dele com os presentes que o Lula teria recebido quando era presidente.
Isso já foi explicado e foi catalogado quando o Lula deixou o Palácio do Planalto, né? Está tudo documentado, não é necessário fazer absolutamente nada além de pegar esses documentos e investir lá e verificar exatamente o que aconteceu. O Lula falou, tá aqui, tá tudo aqui, até naquela gravação criminosamente gravada da conversa da Dilma com o Lula, ele fala disso, que ele ia pegar todos os presentes e ia levar lá na frente do Ministério Público e jogar lá na frente, eles que se virassem com aquilo. Ele não faz isso porque ele não é irresponsável como o Moro. E mais, ele mostrou a Lei 8.394/91, né, que regulamenta exatamente como deve ser feito em casos assim. Ele cumpriu rigorosamente a lei. Agora, isso serve exatamente para criar factoides, né, manchetes. Da mesma forma, o Rodrigo Janot, que é outro que vai se revelando cada vez mais aí uma peça-chave do golpe, né? Agora ele quer que o Moro investigue aí os contratos de financiamentos da Caixa com empresas nacionais. Quer dizer, realmente é de uma cara de pau, sabe? É de uma coisa realmente repugnante. Quer dizer, essas peças do golpe vão botando a cara de fora, a cabeça de fora, mostrando quem realmente são, né? Esse Moro, o Janot, até o Teori Zavascki vai entrando aí, o ministro do STF vai entrando também aí nesse circo. E aí, por outro lado, é necessário, como eles, dentro daquela máxima de que eles não podem enganar todos o tempo todo, é necessário eles ficarem repescando, rebuscando, né, requentando fatos, da mesma forma requentando e criando os adjetivos, né, a adjetivação que eu falei aqui, que faz muito bem aí para a finalidade da propaganda do golpe. A mais recente agora é essa questão aí do bolivarianismo na política externa brasileira, né? Quer dizer, eles precisam criar esses adjetivos para se aproveitar aí dessa massa que eles conseguiram adestrar, essa turma aí da padrão Boca Suja, padrão Vila Bolsonaro Frota, né? Que eles ficam repetindo isso sem sequer refletir o que quer dizer bolivarianismo, né? Bolívar, quem foi, o que quer dizer, né? É uma completa idiotice coletiva, né? Eles tentam se aproveitar disso, a mídia exatamente serve para isso, né? E o José Serra, na política externa brasileira, ninguém mais representa o triunfo das nulidades no governo golpista do que o José Serra. Esse aí que foi denunciado, aí, que a mídia e a Operação Lava Jato escondeu tudo, né, rapidamente. É preciso a gente atentar que a política externa do Brasil, de aproximação da constituição dos BRICS, né, de aproximação de outros polos, como disse o professor da PUC do Rio de Janeiro, né, o Luiz Fernandes, aliás, que eu entrevistei, estou aqui com a revista, né, que saiu agora há pouco tempo, que eu fiz a entrevista com ele, está lá no portal Grabois, grabois.org.br, né, para acessar. A entrevista só está na edição impressa, mas por lá dá para acessar a revista, né, uma entrevista muito interessante que ele destrincha bem essa lógica aí da política externa do Serra. Então aí eles ficam martelando isso da política externa bolivariana, né, e o Serra se juntando aí com o Paraguai, com a Argentina, né, para fazer aí dar o golpe na Venezuela, com essa conversa fiada do bolivarianismo, né. Na verdade, o que eles querem aqui é a política externa do norte-americanismo, né. É isso que precisa a gente cunhar também para fazer aí o contraponto a esta pantomima do bolivarianismo, né? E a gente vê esse mesmo comportamento, por exemplo, na Argentina, aquela perseguição a Cristina Kirchner. Quer dizer, a ordem aí dessa política norte-americanismo, do norte-americanismo, é exatamente difamar, né? desqualificar, né, a política externa, que é no caso do Brasil, o Brasil, por ser a casa de força da região, né, o carro-chefe, né, ser aí um importante protagonista dos BRICS, né, sem dúvida alguma que ele merece muita mais atenção, inclusive da mídia internacional. O papel do Serra aí no golpe, né, na expansão, na exportação do golpe, da lógica do golpe para o entorno aqui do Brasil. E lá na Argentina a gente está vendo aquela perseguição também a todo o entorno da Cristina Kirchner, como eles fazem aqui com o Lula, eles estão tentando fazer lá também na Argentina.
O Serra também assumiu aí dizendo que a política externa era ideologizada, que era partidarizada, né? Quando, na verdade, como diz o Luiz Fernandes na entrevista, né, o Lula e a Dilma praticaram uma política externa herdeira daquela política externa independente tradicional do Brasil, que vem da década de 50, que, aliás, foi um dos motivos que levou o Jânio Quadros a renunciar às tais forças ocultas que ele falava. Então o Luiz Fernandes caracteriza bem isso, porque ele diz que qualquer política externa ou qualquer política é ideologizada e partidarizada. A questão é saber qual delas atende melhor ao interesse nacional. A integração regional, né, o desenvolvimento regional coletivo, né, o país, o Brasil e a região se integrando aos polos emergentes, China, Índia, África do Sul, Rússia, ao mesmo tempo que tenta fazer uma política também de manutenção das suas vantagens nas relações com os polos decadentes, né, os polos, particularmente a União Europeia e os Estados Unidos, uma composição de uma política externa independente, enfim. O que o Serra tenta fazer é exatamente liquidar com tudo isso, e a mídia vai na batida do bolivarianismo, e os incautos, os idiotas repetindo, né, sem refletir exatamente sobre o que tudo isso representa. Na verdade, é uma tentativa de fazer uma política externa também sem partido. Eles vai criando tudo sem partido. É o partido deles, partido único, pensamento único, a lógica da ditadura militar, a lógica da direita, a lógica do projeto neoliberal, quer dizer, mídia sem partido, partido deles, política externa sem partido, partido deles, escola sem partido, partido deles, e assim por diante. E vão amordaçando a sociedade dentro dessa lógica da mentira, né, do pensamento único, que atenta contra os interesses do povo e contra os interesses da nação, contra os interesses dos trabalhadores. Portanto, por tudo isso, a decisão da presidenta Dilma deve ser aplaudida de pé. Realmente, mais uma decisão corajosa e altiva da nossa querida presidenta Dilma. Um abraço, até a próxima, e curta, compartilhe, se inscreva aí fazendo mais um apelo nesse sentido. Um abraço para vocês, até a próxima.